Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso querido canal do Rex. Eu sou o Rex, afinal se não fosse o Rex seria meio estranho, também que a gente tem mais gente trabalhando no canal agora. Então já peço o like, se curtido a sua inscrição logo no começo do vídeo, porque hoje é aquele vídeo de feedback. É aquele vídeo onde a gente resenha um pouco sobre como foi o evento e eu queria conversar sobre como foi a Brasil Game Show nessa edição, nas minhas avaliações, minhas opiniões sobre o evento. E mais do que minhas avaliações e minhas opiniões de vocês. Eu abri no meu Instagram para mandarem opiniões e o que vocês acharam do evento. Eu recebi bastante coisa. Eu, como prometido, né, tirei o nome de vocês, deixei os comentários anônimos. E a gente vai ler aqui e discutir sobre alguns pontos sobre a Brasil Game Show, né? Antes de fazer esse vídeo, eu quero deixar muito claro que eu vou na Brasil Game Show desde 2018, eu fui credenciado como imprensa, já fui credenciado como cosplayer, fui credenciado de várias maneiras diferentes, eu gosto muito do evento. Todavia, não tem como negar que essa edição foi uma edição bastante triste, bastante problemática, e aí nesse vídeo eu quero abordar os problemas dessa Brasil Game Show, o porquê que tanta gente está criticando essa Brasil Game Show, e mais do que isso também trazer o porquê eu acho que isso não é só culpa da Brasil Game Show e os perigos que eu vejo adiante, tá bom? Então vamos continuar, vamos trazer os comentários das pessoas. Eu deixei que a maioria anônimos, os únicos que não estão anônimos são os que estão no Threads, e aí, bom, se a pessoa passou no Threads eu sinto que tudo bem, eu leio, né? Mas vamos lá. Primeiro ponto criticado foi superlotação, não valeu o ingresso. Então, são comentários que pessoas que mandaram o seguinte, ó, acho que valeu 10% do que paguei para estar lá. Não gostei muito não, muito cheio, pouca ativação em marcas, como sempre comida muito cara, foi bom somente para encontrar amigo e tirar fotos. Bom, gente, essa parte da comida é verdade, né? Todos os eventos aqui de São Paulo eles têm um preço muito elevado, é absurdo os preços dentro dos eventos e isso na Brasil Game Show não seria diferente. De fato, a Brasil Game Show perdeu muitas marcas, isso eu queria conversar com vocês mais à frente, né, o porquê disso, mas já deixo claro um ponto, um evento que sempre foi o maior evento de games da América Latina, perder justamente marcas e lançamentos, é muito triste, né, cara, é muito triste, e isso é um fato. Achei outro comentário de outra pessoa, tá? Achei bem ruim comparado a outras edições, muita gente para pouco espaço, muito stand famoso perto um do outro, muita desorganização, sem contar que foi o expulsarem cosplays do camarim do amigo. Isso aqui a gente vai deixar um pouquinho mais pra depois. Mas essa primeira parte, cara, na pegada, né, realmente essa eu acho que foi uma edição bem mais abaixo do que é o comum da Brasil Game Show, infelizmente. E realmente, era muita gente para pouco espaço. Realmente as filas se juntavam e eram bastante complicadas, porque os eventos parece que tinham um espaço muito limitado. Isso, por exemplo, vou dar um exemplo, uma experiência minha no Genshin. Eu cheguei cedo no Genshin, tava na fila lá deles, e pá, pra pegar uma ativação pra uma amiga minha que gosta muito de Genshin. E aí quando foi chegar a minha vez, fecharam o negócio porque falaram que não podia, porque tinha gente no corredor. Tipo, como se controla isso, sabe? Então esse espaço pequeno entre os eventos fez com que as estantes tivessem que controlar muita galera que tava lá dentro. E isso meio que causou situações bem chatas, tá? Nos stands. Vamos para o outro comentário aqui também, de outra seguidora que falou assim, ó, 7, espaço pequeno para público muito grande. E aí eu sei que muita gente pode falar, pô, Rex, mas saiu que essa BGS era a maior de todas. Sinceramente, eu estando lá não tive essa sensação, não foi o que apareceu pra mim, muito pelo contrário, pareceu ser muito menor. E eu acho que o importante é como que o público viu essa Brasil Game Show. Tinha um pavilhão que foi usado só pra entrada de público, tá ligado? Então, não dá pra considerar uma área útil do evento esse pavilhão, cara. E a sensação pra todos, como vocês estão vendo pelos próprios comentários, é que diminuiu o espaço. Então, mesmo se o espaço foi grande, foi maior, e a galera teve a sensação que foi muito pequeno, significa que foi mal utilizado. Então, ou tem que aumentar o espaço, ou diminuir a venda de ingresso, ou para o público estar condizente com o tamanho do espaço, ou então utilizar o espaço melhor se esse espaço realmente for maior do que o anterior. Vamos pro próximo tópico, perdão. Stand que atrai muito público foram colocados uma próxima das outras e estavam sendo multados pela aglomeração ao redor deles, sendo que isso é uma falha da própria organização. E sim, esse foi o ponto que eu tava falando na Genshin, a galera de Genshin tava próxima do stand e ali eles já não podiam deixar, então eles fechavam as filas normais, e isso, cara, dava muito transtorno a quem tava só curtindo o evento, acho que isso não foi muito legal. Ponto 10, ar-condicionado não deu conta do recado, tinham lugares insuportavelmente quentes, sim, isso é um fato, tá, gente? Eu acho que era muita gente, o ar-condicionado não tancava, a real é essa. E também falavam, né, de que por conta dessa aglomeração ali perto do stand, era até difícil respirar perto dos stands, porque
tínhamos seguranças para tirar, já que era para evitar essa aglomeração. E aí que eu vou trazer um comentário agora, mesmo nessa lista, que era para ser positivo, mas a gente vai ver o tom que vai tomar. A BGS traz coisas da hora. Mesmo que tenham problemas, tinham muitos stands muito legais. Tipo Genshin e Pokémon. Eu concordo, Genshin e Pokémon. A de Croquíssimo também tava dando um amendoinzinho bem legal e era fácil de conseguir. A da Arcor eu não cheguei a participar por causa da fila gigantesca, mas dava um chocolatezinho. A Maquena tava dando batata, tinha ativações durante o dia. A Monster deu um Monster de graça, ainda mais no final do evento. Então, tinha stands legais, tá? Isso eu concordo com ele. Mas aí chega o ponto que ele mesmo coloca, né? Mas haja paciência para ficar numa única fila. E aí, realmente, né? Uma reclamação que muita gente fez o evento estava muito lotado, não tinha tantos stands, então os stands que tinham as filas eram enormes e isso atrapalhou bastante o evento. Teve o Kojima, mas teve todo aquele problema do meet and greet, sim, né? Pra quem não sabe, o meet and greet teve esse problema deles terem liberado mais cedo ali, pra quem chegou bem cedão, né? Pegar as pulseiras, e aí quando chegou na hora já não tinha pulseira, então realmente foi um BO. Senti que estavam dando um passo para trás, um passo para frente e 2 para trás, mas a mudança de local foi uns 5 passos para trás. Eu tava, e aí vem o depoimento dele como cosplayer, tá, gente? Então, eu tava como Mihawk no sábado, e foi a pior experiência de andar em um evento. Não somente cansou absurdamente ter que ficar com o espadão levantado acima de mim, e momentos barrar em mim e perdi uma das peças. Felizmente, teve gente que veio me ajudar, mas não teve jeito. Muita gente passou no local e a peça acabou se perdendo mesmo. Tem todo aquele papo de BGS ser um evento de reencontro. Até hoje me lembro de tu falando algo similar em vídeo. Mas dessa vez, tive menos reencontros do que gostaria. Ironicamente, meu momento favorito foi sexta, perto das 20, porque tava bem mais vazio. Então dava pra andar bem mais de boa. Gente. A gente vê que é mais um comentário crítico e voltado a isso. Muita gente e o local parece que diminuiu. Então, eu repito, parece, não tô falando que diminuiu. Mas a impressão que ficou, pelo menos pro público e todo mundo que veio me procurar, era que o lugar estava bem menor. Então, e essa questão que eu fiquei também, tá? Deixando isso claro. Então, fica complicado essa superlotação, ainda mais com cosplayers. Se chama dar credenciais para cosplayers. E um lugar extremamente lotado, o risco de ter danos e tudo é muito maior. Bem, filas gigantes. Não souberam organizar. Sexta-feira o povo entrou sem ingresso porque não deram conta de ler. Isso que eu não tenho certeza, tá? Mas foi um relato que eu recebi. Aí outra parte aqui, ó. Foi minha primeira vez, e apesar de ter achado extremamente lotado, então a gente vê que até nos elogios isso tá aqui, né? E das críticas falando que tava bagunçado, me diverti e gostei muito. Só não voltaria pagando o ingresso. E aí, cara, é aquilo, né? A BGS quer vender ingresso. Então se tem parte do público falando que não voltaria pagando o ingresso, temos problemas. Vi você uma hora, pedi pra tirar uma foto e tudo mais, e aí no final, também tem esse comentário aqui, acho que valeu 10% do que eu paguei para estar ali. Ou seja, o público, no geral, cosplayer e não cosplayer, pagante e não pagante, descontente, tá? Muito por conta da superlotação. Vamos pro restante? Vamos lá. Tivemos críticas também de pessoas PCDs, né? O pessoal falou que provavelmente você já viu outras pessoas comentando o mesmo. Vou falar com base na minha experiência com meu irmão de 15 anos e minha prima PCD de 16 no sábado e domingo. Falta de organização decente nas filas. Ninguém sabia informar direito onde era pra ir e se seríamos juntos ou não, o que é um absurdo, porque eles são menores de idade. 2. Funcionários estavam desinformados, mesmo que estavam ali para dar informações, cada um falava uma coisa diferente. 3. Mudança do regulamento do dia para noite. E eu nem tô falando do caso do Kojima, mas sim da entrada para PCD e pulseira de identificação para menores de idade. Eu procurei no site, não falava em lugar nenhum dessas pulseiras, apenas sobre a autorização assinada para entrar no evento, que eu levei e depois nem pediram. 4. Descaso com PCDs. Minha prima é surda e menor de idade. Fizeram ela entrar sozinha numa fila separada que ninguém ali sabia dar suporte para ela. 5. Regras valendo para uns e para outros não. Meu irmão teve que entrar em outra fila separada também, porque era ingresso normal. Mas tinha outras crianças entrando com os pais. Ou seja, gente, novamente, faltou, parece que uma coesão dentro da própria organização do evento. Então, vamos fazer os stands assim? Tá bom, mas aí não pode ter gente no corredor. Legal, ó, vai evitar aglomeração. Só que não, porque isso batia no público. Essa regra para tentar evitar aglomeração nos corredores prejudicou o público, porque o público, o próprio stand não conseguia fazer ativação, parava a ativação do stand para controlar o público, sendo que o stand não tinha como controlar o público, tinha que ser a organização do evento. A lotação impedia que muitas coisas acontecessem. E aí a gente chega nesse ponto PCD que a gente vê uma clara e aparente, na verdade clara não, né, mas uma aparente desvinculação entre funcionários, entre stands e eventos, para dar orientações corretas para as pessoas que eram PCD. Então,
outro problema para Brasil Game Show. Vamos lá, tem parte de elogios também, tá? Elogios, pra mim foi incrível, pela primeira vez eu fui no AMB, nesses 2 anos como cosplayer, e fui num evento do Distrito AMB sozinho. Eu achei que ia me dar muito mal, ia acontecer alguma coisa errada, mas foi maravilhoso e tranquilo. Muito legal, bom comentário, achei bacana, acho que a Brasil Game Show, ela tem ainda, por mais que tenha seus defeitos, ela tem essa característica de ser um evento especial pra muita gente, assim como foi pra mim. Então valorizo também comentários assim, tá, gente? E eu consegui ir um dia só, foi bem legal, eu gostei, só senti um pouco de falta de um lugar bom pra sentar e ficar vendo desfile cosplay. O resto foi bem legal. Realmente, né, a parte ali do cosplay não tinha nada pra sentar, não tinha nada, era só no chãozinho mesmo. Não acho que isso seja um grande problema, mas como tava tão lotado, era meio difícil mesmo, né? E aí entra o problema do calor que falaram lá em cima, então era muito lotado, ficava muito quente, era até difícil de acompanhar as coisas. Então, deixo esse feedback também aí pra Brasil Game Show, tá? Lembrando, gente, é um evento que eu gosto muito, é um evento que eu tenho muito carinho. A gente faz esse vídeo com críticas e feedbacks, pensando sempre na melhora dos eventos, né? Percebeu, não é um formato viral, não tô fazendo aqui um sensacionalismo, não tô falando pra cacete, não tô botando milhões de coisas, não tô fazendo acusações, tô falando ainda nada de muito grave. Só tô trazendo feedbacks pra um evento que eu gosto, pensando sempre na melhora dele, tá bom? Bora continuar. Críticas a influencers, olha só, gente, teve uma aba toda só sobre isso, tá? Então vamos lá. Um influencer veio me entrevistar e perguntou o que eu achei. Eu falei que tava calor e a situação do meet and greet foi deplorável. Ele não gostou. Certeza que vai me cortar quando for ao ar. E aí entra naquela parte, cara, parece de eventos que parecem que estão trazendo influencers, não mais pra serem influencers, ou imprensa, não mais pra ser imprensa e mostrar o evento, mas sim pra ter parte da opinião do grande público, por ter parte da opinião pública. Isso pra mim é muito triste. Vamos pra um outro comentário? Esse aqui tá no Twitter, então eu vou mostrar, é do Matheus Joe Boy. Ele fala, e agora uma polêmica. Eventos geek só é bom pra criadores de conteúdo. Não pagamos ingresso, não enfrentamos filas e ainda furamos de maneira oficial, entrando por outras entradas, e temos acesso às prévias um dia antecipado. Dia esse que pode ser, que já pode ter produtos esgotados. Se você é fã, você só vai enfrentar a prazerosa lotação de um metrô, pagar caro pra entrar no shopping, ver a galera. Não precisa ser tão custoso no preço e na comodidade. Então, ele tá falando que muitas vezes os eventos perderam o fator ser único pro público e cada vez mais procuram fazer experiências únicas pros criadores. E essa é uma crítica que eu quero deixar registrada no canal. Todos os eventos parece que cada vez mais o espaço do evento diminui e o espaço pro influencer aumenta. Cada vez mais é mais área pro influenciador. O influenciador tem cerveja, o influenciador tem comida, o influenciador tem rotina, o influenciador tem acesso privilegiado, tem preferência, compra antes, não paga. Legal. Por quê? Porque esse cara é o cara que vai vir aqui falando a BGS foi maravilhosa, ou a Comic Con foi maravilhosa, ou a Gamescom foi maravilhosa. É o cara que vai dar aquele baita comentário positivo pra empresa e tem alcance. E isso é muito triste, porque parece que quem paga o evento, quem sustenta tudo isso? O público pagante, principalmente. Se você só dá tantas coisas pro influencer, cara, e o público pagante? Essa é uma crítica que eu faço. O evento parece que, assim, antigamente o influencer era uma atração, que é o evento, pra trazer público pagante. Então, ele estava a serviço do evento. Ele não estava só lá na salinha pra receber coisa. Não, ele tinha que estar no chão do evento, encontrando a galera, no palco fazendo alguma coisa. Ele tinha que estar trabalhando no evento. E hoje parece que o influenciador vai pro evento para produzir o conteúdo dele, para ganhar a renda dele, e no tempo que ele não tá fazendo isso, ele tá na salinha, tendo bem e o bom, tendo vários privilégios, tendo várias vantagens, enquanto o público sim tá no chão, passando por um monte de coisa. E o que eu fico mais nervoso, isso não é culpa do influenciador, isso não é uma crítica aos influenciadores, tá? Mas é uma crítica principalmente ao evento que deixa isso acontecer e digo mais, há influenciadores que se dizem defender o público, dizem que vão falar sobre o evento. Vocês não falam sobre o evento, vocês falam sobre experiência pessoal sua, uma experiência privada sua, em um ambiente controlado, montado pra você gostar do evento. E você acaba vendendo uma ilusão pro seu público, muitas vezes, o influenciador, que ele não vai ter, porque é uma experiência que só você teve por você estar num lugar privilegiado diferente do resto. Então, assim, eu não acho que repito, não é uma crítica ao influencer no geral, mas sim ao evento não usar mais dos influencers para fazerem algo em específico, não precisa ser só dar uma atração, mas cobrar, sabe? Ó, vou dar um exemplo, quando eu era imprensa, lá, muitos anos atrás, todo evento me cobrava, ó, Rex, eu quero ver seu vídeo de cobertura, eu quero receber os links do que você fez, eu quero receber tudo. Eu queria que os influencers também tivessem que fazer mais algumas coisas, eu vejo que eles fazem vídeo no evento legal, mas, cara, sabe, parece muitas vezes que eles só estão lá pra receber as coisas e não
pra dar mais ao público. E, pô, se você tem uma atração, um cara que tá indo lá pra agradar o público, eu acho que ele deveria ter mais dessa cobrança, sabe? Eu repito, não é culpa do influencer, mas é culpa do evento que, pra mim, não está sabendo aproveitar corretamente dos influencers que estão lá. E digo mais, pra mim a maior culpa do evento por querer fazer com que o influencer fale bem do seu evento, então dá uma experiência inesquecível pro influencer, enquanto o público normal tá por uma experiência completamente diferente, tá? Isso é bem paia, porque você acaba controlando narrativas, porque as pessoas com maiores contas vão falar bem do seu evento, enquanto as com menores vão estar passando a realidade do evento, né? BGS Cosplay, galera, vamos para a próxima crítica. BGS proibindo o cosplay de usar os camarins cosplay, fechando em torno da área cosplay. Lamentável, isso foi fato, tá? Vamos pros comentários, vamos ler tudo primeiro, ó. Na moral, intancável essa BGS. Um monte de gente reclamando de estragarem cosplay prop porque o povo não tinha um mínimo de educação. Pra mim tem muito a ver com a superlotação, tá? Os brindes eram horríveis e o camarim cosplay simplesmente fechou. Próximo comentário. É só deixar a gente entrar de cosplay. Era só deixar entrar gente com cosplay do Kojima e queria desfilar. Foi facilmente a pior BGS que eu já fui. Pisaram muito na bola com os cosplayers. Interditaram o camarim, guarda-volume, proibindo cosplayers que não estavam vestidos de cosplay completo de guardar as bolsas. Cada ano mais descaso com a gente. Vamos lá. Críticas que eu conheço, que eu sei, eu vou fazer aqui. E essa que eu não sei, eu vou deixar. A que eu não sei, camarim. Camarim não, guarda-volume, perdão. Não sei como estava o guarda-volume. Não sei se realmente teve essa ocorrência, mas é um relato que eu recebi. Vamos pro que eu sei. Fecharam o camarim cosplay no sábado em uma parte lá, porque eles foram fazer a fila do concurso cosplay pra dentro. E, bom, gente, quem não vai participar do concurso não é seu direito. Então, eles fecharem o camarim, que é uma coisa que eles anunciaram, é bem ruim. Segundo tópico, bem importante. Fecharam o camarim no domingo por conta da situação do Kojima. Legal. Mas literalmente tiraram qualquer lugar pra se vestir. Repito, se anunciaram que tinha camarim, o camarim deveria estar aberto. Tá? Falaram pros cosplayers, tem camarim, vem ao meu evento. E aí você fecha o camarim, ou você tem que ter uma ótima justificativa, ou temos um problema. Então, é uma falha da Brasil Game Show. Ah, mas e o Kojima, o que a gente fazia? Separava uma área, montava alguma coisa, dá seus pulos. A culpa não é do público, que você não estava preparado para esse ponto. Fecharam o banheiro próximo ao camarim cosplay. E aí, o outro problema é o camarim cosplay. O camarim não tinha porta pra se trocar. Tinha os espelhos, algumas coisas, mas a porta do camarim não se trocava e não tinha separação por gênero, até onde me contaram. Então, houve pessoas se trocando e a outra abria a cortina e passava por uma situação vergonhosa. Então, bem não legal. E aí você pensa, pô, então é só se trocar no banheiro, mas o banheiro mais próximo do camarim cosplay fecharam. Principalmente no domingo, pela situação do Kojima. Então a gente vê várias situações bem chatas acontecendo. Tem a situação do próprio Leon Martins, que eu peço pra você entrar no perfil do Leon, que ele explica que ele passou. Bem chato, né? Brasil Game Show tem esses relatos, tudo isso acontecendo é muito chato. É muito chato mesmo, ainda mais um evento que sempre deu tanta oportunidade para cosplayers. E aí trago outra crítica, que é não ter sala de descanso, né? Isso desde a Brasil Game Show lá no Center Norte. Tinha aquela partezinha de cima, pelo menos, com ar-condicionado, o pessoal subir, dar uma descansada. Que já teve evento, teve dia da BGS que não queriam deixar cosplayer subir. Mas nunca sequer lá abrir uma sala de ar-condicionado ali e deixar a galera lá. Não, nunca. E agora parece que piorou, né? Porque nem isso tem. Então, é muito o que o comentário falou. Parece que a BGS quis dar um passo pra frente, mas deu 5 para trás. Muito triste, muito triste. Vejo muito cosplayer falando que não vai mais, né? E vai lembrar, a Brasil Game Show era um evento que tinha uma fortíssima conexão com a comunidade de cosplay. Vamos lá. BGS não vale a pena mais por jogos. Vendo alguns relatos, mas otimizado para na última edição. Um evento que era para ser sobre jogos, acabou virando uma palhaçada. Uma brincadeira para aqueles que se dizem influencers. Mano, seguinte. A BGS... Esse é o post da Lady Pieces Cosplay. Vamos lá. Mano, seguinte. A BGS não é um evento que vale a pena por conta dos stands e brindes. Virou um evento que vale a pena por contato com pessoas. Se eu me diverti esse ano, foi graças às pessoas maravilhosas que eu conheci e fiz amizade. Para finalizar, mais um ano que cosplayers fazem a BGS ser um evento de verdade. Porque se não fosse por nós, esse evento não seria absolutamente nada. Críticas pesadas, né? Na Brasil Game Show, muitas marcas exclusivas. E aí eu vou fazer já a semi-defesa da Brasil Game Show. Eu acho que assim, a Brasil Game Show ao longo dos anos perdeu empresas muito grandes, né? Perdeu Twitch, perdeu YouTube, perdeu a PlayStation, acho que perdeu também, Xbox, empresas grandes, né?
E eu não culpo só o Brasil Game Show. Eu acho que surgiram novos players no mercado, com bastante din-din, com bastante condições financeiras, que podem ter ou não assinado contrato de exclusividade. Então, assim, pode ser que a BGS realmente tenha perdido isso por não conseguir competir nesses tratos, e aí não culparia só a Brasil Game Show. Agora, se tinha algo que fazia a Brasil Game Show respirar e sobreviver, era uma conexão humana. Então, a ala de cosplay era muito conectada aos cosplayers. A ala de imprensa era muito conectada à imprensa. A ala de muitas coisas eram muito conectadas ao público, e isso fazia com que o evento fosse conectado ao público. A galera ia pra Brasil Game Show e, por pior que estivesse, eu falo por 23 e até uma parte por 24, o pessoal ainda aproveitava, ainda se divertia, ainda dava risada, porque era uma coisa muito humana, uma coisa muito tranquila, e se não era mais o maior evento de games da América Latina, porque perdeu as grandes estreias, as grandes marcas, ainda era um grande ponto de encontro social entre amigos de vários estados diferentes. O triste é que parece que a Brasil Game Show nessa edição perdeu isso. Parece que a Brasil Game Show perdeu essa atração e essa conexão com a população, e isso fez pra mim com que ela se tornasse a pior. Mais do que ir pro AMB, mais do que mudar o espaço, mais do que não se adaptar direito ao AMB, a falta de conexão entre evento e público pra mim foi o maior problema dessa Brasil Game Show. E essa desconexão causou essa quantidade gigantesca de críticas. E, bom, é triste, porque, que nem eu falei, eu gosto muito desse evento, e mais que gostar desse evento, eu acho que ele é muito importante, porque a gente tem vários grandes eventos como empresa, e não é uma crítica a essa empresa, é uma característica do mercado que eu tô querendo falar aqui. E a Brasil Game Show representa uma empresa diferente. Então, se você não gostasse dos eventos dessa empresa, poderia ainda, pelo menos ir na Brasil Game Show. Se a Brasil Game Show cada vez mais estiver mais fraca, menor, mais criticada, cada vez menos variedade de opções de grandes eventos na cidade de São Paulo a gente tem. Então, eu queria muito ver a Brasil Game Show dando a volta por cima, porque isso é importante pro mercado de eventos como um todo, tá bom? É isso, meus queridos. Eu queria pedir seu like, se você curtiu a sua inscrição. Forte abraço. E agora eu fui.